Olá, turminha do sexto ano. Vamos começar mais uma aula hoje de História. Estamos aí já no finalzinho e a aula de hoje vem falando sobre a igreja e a religiosidade na Idade Média. Em aulas anteriores, nós vimos que na Idade Média, durante a lenta e profunda crise vivida pelo Império Romano, a vida na Europa se desorganizou e suas populações elas foram tomadas pela insegurança e também pelo medo, o que fizeram com que várias pessoas fugissem aí para o campo. Mas com as invasões dos povos germanos, o território do antigo Império Romano ele passou a ser dominado por esses povos e os francos foram os que mais se destacaram, após fazer alianças com a Igreja Católica e também estabelecer naquela região. Na aula de hoje, nós vamos ver a importância da Igreja durante a Idade Média, como essa instituição religiosa cresceu, ganhou poder político e financeiro e a crise interna que levou ao surgimento de várias ordens religiosas que pregavam aí a pobreza e também a castidade. Primeiro vamos começar falando aqui sobre a Igreja e o cristianismo na Idade Média. Com a crise vivida pelo Império Romano, a vida na Europa se desorganizou e suas populações foram tomadas pela insegurança e pelo medo. Nesse contexto, a Igreja era a única instituição capaz de oferecer proteção e também ajuda a essas populações. Nos primeiros tempos, a Igreja ela era sustentada pelas esmolas dadas pelos fiéis. Posteriormente, ela passou a acumular um patrimônio crescente, formado de doações em terras e dinheiro que recebia dos fiéis. No século IV, a Igreja ganhou o direito de não pagar impostos e de ter um tribunal próprio. Em 445, desejando prestigiar a sua capital, um imperador romano concedeu ao bispo de Roma, chamado de Papa, sendo considerado aí herdeiro, e descendente do apóstolo Pedro, tido aí como aquele que dominava toda Roma. Então, abaixo do Papa estavam os bispos e abaixo deles os padres e párocos. Os padres, bispos e o Papa, eles estavam em contato direto com o mundo. Eles realizavam missas, batismos, casamentos e outros sacramentos. Por isso eram chamados de clero secular. Quando a gente fala secular, é uma palavra que deriva do latim século, que significa mundo. Então, aqui nessa imagem, vocês estão observando aí a hierarquia clerical. Primeiro, o líder aí, que era o Papa, que era o chefe da Igreja Católica e ocupa um cargo religioso intitulado papado. Depois tinha o clero regular, que eram os monges, que eram religiosos que viviam em um mosteiro e obedecem regras de conduta. E depois o clero secular, que era formado aí pelos bispos e padres. Esses aí eram os que estavam em contato direto com os fiéis no dia a dia de uma igreja. Mas nós vimos também que houve uma crise no cristianismo e novas ordens religiosas. Então, muitos membros da igreja, eles esqueciam-se da humildade e do amor ao próximo para levar uma vida de luxo e de ociosidade. Alguns cristãos reagiram a isso se retirando para viver em grutas ou então em mosteiros, isto é, comunidades formadas por monges ou monjas, E ali já existiam vários mosteiros na Europa no século V. Mas a vida monástica só se difundiu no Ocidente a partir de 529, ano em que Bento de Núrcia fundou na Itália a Ordem dos Beneditinos e criou uma para os monges. Pela regra de São Bento, os monges deviam fazer votos de pobreza pessoal, de obediência e também de castidade. A Ordem dos Beneditinos serviu de inspiração para várias outras ordens religiosas criadas na Idade Média, como a Ordem dos Franciscanos, a Ordem dos Clarissas, a Ordem dos Dominicanos, a Ordem dos Carmelitas e a Ordem dos Agostinianos. Essas ordens levaram o evangelho ao campo e realizavam aí importantes trabalhos sociais, mantinham orfanatos, leprosários, escolas e asilos, além também de ensinar técnicas agrícolas para os camponeses. Os monges se dedicavam também a estudar e a copiar textos greco-romanos nas enormes bibliotecas de seus mosteiros e abadias. A regra dos beneditos foi uma regra criada por Bento e estava expressa em um texto conciso, equilibrado e sereno, onde descrevia ali todas as regras do comportamento de um monge durante todas as horas do dia. Uma das regras tinha uma clara preocupação com o trabalho, que era considerado uma forma de aperfeiçoamento espiritual. O trabalho manual, em particular nos campos, procede de uma adaptação às novas condições econômicas. A regra beneditina visava criar comunidades religiosas autônomas.
A oração para São Bento era também considerada uma forma de trabalho, por isso tem o nome de ofício. O trabalho e a oração, ora et labore, eram as principais atividades monásticas beneditinas. Falando um pouquinho sobre Francisco de Assis e a Ordem dos Franciscanos, ele era filho de um rico comerciante de tecidos, né? Ele nasceu em 1182 numa pequenina cidade da Itália. Quando jovem, ele ficou gravemente enfermo, né? E refletindo sobre sua vida, ele decidiu que se restabelecesse ali a sua saúde, ele se dedicaria aos pobres, aos leprosos e a todos que dele necessitassem. E foi o que de fato ele fez. Quando ele fez 27 anos, ele escreveu para o seu grupo de seguidores uma regra com 2 princípios: pobreza e humildade. Era o início da Ordem dos Franciscanos. Essa ordem logo foi aprovada pelo Papa e em pouco tempo tinha milhares de membros espalhados por toda a Europa. Francisco ele costumava dizer a seus seguidores chamados depois que se devia adorar a Deus através de sua criação. De acordo com as pessoas que o conheceram, o maior amor de Francisco não conhecia limites. Doentes ou sadios, cristãos, muçulmanos ou judeus, ricos ou pobres, peixes ou aves, todos eram considerados por ele como seus irmãos. Francisco morreu em 1226 e foi enterrado na igreja que tem o seu nome. Sua vida continua inspirando gestos de amor ao próximo e de respeito à natureza. Então, agora que você já aprendeu, vamos exercitar um pouquinho através da atividade? Primeira questão, você vai apontar qual o papel desempenhado pela Igreja na Europa após a queda do Império Romano e como é que a Igreja se sustentava nos primeiros tempos e como se tornou tão rica e poderosa com o passar do tempo. A segunda questão, como surgiu o título de Papa e qual era o seu papel na Igreja. Terceira questão, vocês vão descrever como estava organizada a hierarquia clerical. A quarta questão, sobre a crise do cristianismo na Europa, vocês vão responder letra A. Como alguns membros da igreja se comportavam nesse período. Letra B. Quando a vida monástica se difundiu pela Europa. Letra C. O que foi a Ordem de São Bento e quais eram as suas principais regras? A quinta questão, além da Ordem dos Beneditinos, quais foram as outras ordens religiosas criadas na Idade Média? E a sexta e última questão, vocês vão dizer o que mais chamou sua atenção na vida de Francisco de Assis. Por quê? E justifique sua resposta. Então é isso aí, turminha. Em caso de dúvidas, é só chamar.